sou escravo de suas promessas, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de suas promessas e sou feliz vivendo assim. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que graça de Deus, que alegria nós podemos estar reunidos nesta quarta-feira, como nós combinamos, lá na nossa novena de São José, que doravante neste ano, dedicado a São José, nós toda quarta-feira estaremos reunidos 5 minutinhos que seja, para nós meditarmos um pouco acerca das virtudes de São José e podemos aprender com esse grande homem, de Deus. Hoje, nós da comunidade São Paulo Apóstolo temos uma alegria especial de ter aqui conosco meu irmão muito querido, Lelete, né? Tão conhecido de todos nós, lá do santuário, do grupo de oração, enfim, homem de Deus. Lelete, muito obrigado por estar aqui conosco, partilhar conosco esse momento com São José. Estou muito feliz, né, por poder participar desse momento. É um ano, né, consagrado a São José, graças a Deus, e a gente meditar as virtudes, né, as maravilhas que Deus também fez em São José, assim como fez em Maria, muitas maravilhas, Deus também fez em José, muitas maravilhas, né, e temos todo esse ano para a gente mergulhar nessa riqueza da vida desse homem, né, tão escondido, mas tão rico, tão cheio, né, de tesouros que nós vamos descobrir nesses dias. Esse é o objetivo, e como o Lelete bem disse, tão escondido, porque José é um homem muito humilde, né? E ele aparece de forma humilde na Sagrada Escritura, mas aparece assim, de forma suficiente para nós termos convicção de se tratar de um grande santo, um grande homem de Deus, um grande intercessor que nós temos. E hoje, Lelete, nós meditamos na novena de São José, as virtudes de José, e nós queremos continuar com essa mesma ideia. Hoje nós vamos rezar um pouquinho, e o objetivo é esse mesmo, rezar um pouquinho sobre mais uma dessas virtudes. Então hoje nós vamos falar de José, amante da pobreza, um pouquinho dessa pobreza evangélica, tão presente no coração de José, às vezes tão distante do nosso coração, e que nós precisamos nos aproximar disso, né? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós temos um texto para nos ajudar e nós vamos ler aqui em 2 coros, eu, o Lelete, em 3 coros, e você que está conosco aí vai acompanhar. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, versículo 3. O que significa ser pobre de espírito? E por que nós seremos abençoados por isso? Ser pobre de espírito significa ter desapego das coisas do mundo. Jesus nos diz que quem é pobre de espírito não está longe do reino de Deus. Uma pessoa desapegada das coisas do mundo é espiritualmente rica. Nesse sentido, entende que a pobreza é uma virtude, e é nesse contexto que atribuímos o título a José de amante da pobreza. São José acolheu a vida austera de artesão e pai humilde. O nascimento de Jesus em um estábulo, a fuga para o Egito, o seu laborioso ofício de demonstrar seu desapego dos bens materiais. O Novo Testamento também revela-nos que a Sagrada Família era muito pobre. Quando a Sagrada Família foi para o Templo de Jerusalém,
para participar do ritual judaico de purificação, José não podia nem mesmo comprar um cordeiro como oferta. Só poderia oferecer o que os pobres oferecem, ou seja, 2 rolas ou 2 pombos. Se os 3 reis magos não tivessem dado ao menino Jesus ouro, incenso e mirra, São José poderia não ter tido dinheiro suficiente para comprar comida e outras necessidades para a família quando viajavam para o Egito. No entanto, apesar da austeridade financeira, só podemos imaginar a graça inconcebível deve ter sido estar na presença da Santa Mãe e do Filho de Deus, e para contribuir com o plano de salvação. Aqueles que dependem de coisas materiais estão destinados à infelicidade. A verdadeira felicidade nunca se encontra nos bens materiais, mas nas coisas de Deus. Belete, queridos irmãos que nos acompanham, o texto então aponta para José, o homem pobre. E pobre nesse sentido evangélico da pobreza, não é? Quando a Bíblia exalta o pobre, ela exalta exatamente esse desapego interior das coisas terrenas, não é verdade, Lelete? É claro que Deus não se alegra com a miséria de ninguém. É evidente que Deus não se rejubila vendo os seus filhos passar penúria e até falta, né, Lelete, das coisas. Mas há uma coisa que alegra certamente o coração de Deus, que é este desapego. Esse coração que busca a Deus em primeiro lugar e sobre todas as coisas, não é? E compreende que as coisas desse mundo, as coisas materiais são passageiras, não podem ser a fonte de nossa felicidade e não pode ocupar o soberano lugar que deve estar no nosso coração, reservado para o Senhor Deus, para Jesus, para a sua palavra. Não é isso, Delete? Isso mesmo. Eu diria que essa pobreza de José tem tudo a ver também com a humildade, que a palavra significa humus, né? É aquilo que é realmente um desapego das coisas desse mundo, mas totalmente disponível para aquilo que Deus quer fazer, queria fazer na vida dele, né? Como nós cantamos na canção, né? Eu sou escravo das suas promessas. A gente sabe que o escravo, ele não tem direito a nada, ele se colocou escravo de Deus, assim como Maria se fez escrava, José também se fez escravo daquilo que é a vontade de Deus, numa entrega total, né? Então José não se apegou a nada, aos sonhos, os projetos que ele tinha também, como homem. Sim. Os sonhos que José tinha também, talvez de constituir a sua família, com numerosa, Maria, numerosa, de ter muitos filhos. Mas eu acho que a pobreza mais linda de José que ele nos ensina é isso. É exatamente ele também desapegar dos sonhos dele, dos projetos que ele tinha no coração, né? Que aqui não tinha, como todo judeu tinha, né? De estar ali, constituir família, de ter muitos filhos, porque a gente sabe que os filhos para aquele povo, né, eram exatamente bênçãos e bênçãos e bênçãos. Mas José, ele abriu mão de ter outros filhos que todos os jovens, os homens daquela época, os judeus, tinham sonhos de ter muitos filhos, porque os filhos significavam a bênção de Deus. Mas José, ele se colocou como escravo e abriu mão desses sonhos, dos seus projetos. Eu acho que a pobreza de José maior foi exatamente isso, e não querer colocar os projetos dele acima daquilo que eram os projetos de Deus. Confiança, né? Confiança, uma entrega, né, maravilhosa na mão de Deus. Você disse no começo, e eu queria reforçar, né? José aparece poucas vezes na Sagrada Escritura, não é verdade, Alex? Até porque, sim, muito escondido, até porque a Sagrada Escritura não foi escrita para apresentar José, foi escrita para apresentar Jesus. Mas ele aparece o suficiente para nós aprendermos tanto com ele, né? Sim. E como é bom termos esse ano dedicado a São José, um ano tão difícil, né, Lelete? Um ano de pandemia, um ano de enfermidade, um ano de perdas. Muitas pessoas estão passando, né, por essa experiência da pobreza também material, sim, né? Por conta da pandemia, exatamente. das situações, né?
Então, eu acho que hoje, Lelete, nós podemos juntar as pontas dizendo que hoje nós queremos viver esse dia, esta quarta-feira, com esses dois ensinamentos de José. O homem pobre de coração e humilde, que em tudo confia em Deus e se dispõe inteiramente a fazer a vontade de Deus. Isso é muito bonito, né? Juntar essas duas coisas, aquilo que você falou. Um homem que buscou em primeiro lugar o reino de Deus, aquilo que é a vontade de Deus. Depois, as outras coisas Deus foi providenciando, providenciou pelos reis magos, Deus providenciou em tantas situações, né? Do próprio suor do trabalho de José, como diz o texto aqui, né? Que era um artesão, ele conseguia extrair ali, né, o alimento, o sustento para Maria, para Jesus, para a família, né? Mostrando que a pobreza, no sentido não de esperar tudo de Deus, mas também de fazer o seu esforço, também trabalhar, né? E saber que Deus está abençoando o seu trabalho. Não importa o trabalho que você tenha, se você lava roupa, se você cuida da tua casa, ou se você é um mecânico, ou se você corta uma lenha, não importa o trabalho, importa que você precisa saber que a sua esperança, a sua confiança está em Deus e Deus provê todas as coisas. Amém. Deus é providente. Que alegria. Isso é muito bom. Como seremos mais felizes se vivermos a partir desta fé, né? Deus é o nosso provedor. Amém? Lelete, foi uma alegria ter recebido você conosco, começar esse projeto das quartas-feiras com você, não podia ter alguém mais especial. E eu vou pedir o Lelete é um grande ministro da palavra, um grande ministro da oração. Vou pedir para que ele termine, para que nós terminemos esse momento com o Lelete, conduzindo para nós uma oração justamente nesse sentido, de pedir a Deus, por intercessão de José, que nos dê um coração semelhante ao do Pai adotivo de Jesus. Fica à vontade, Lelete, mais uma vez, muito obrigado por ter estado conosco. Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Ela tem aquela frase que diz assim: o que agrada a Deus, né, é que eu ame a minha pequenez e a minha pobreza, né? E Deus agrada nesse sentido de que quando nós somos capazes de colocar nele toda a nossa confiança. Nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que as pessoas estão tendo perdas, podemos dizer, humanamente falando, né, que não vamos conseguir repor. São pessoas que nós amamos, são pessoas que nós queríamos que estivessem conosco e já não mais estão, fizeram a sua Páscoa. Outros estão perdendo os seus bens, outros que tinham um investimento e hoje já não tem mais, porque não conseguem mais cumprir com os compromissos, porque as coisas estão fechadas, não conseguem mais funcionar o seu comércio, o seu meio de sobrevivência. Outros estão perdendo o emprego, e são tantas realidades, mas é nesse momento, nesses momentos mais difíceis, que nós precisamos compreender que nós temos um Deus que cuida de nós. Um Deus que é providente, um Deus que cuidou da Sagrada Família, esse Deus que cuidou de José, de Maria, de Jesus, esse Deus que foi realmente na frente, abrindo os caminhos. É um tempo que nós precisamos viver a nossa fé nessa pobreza, da certeza e da confiança em Deus. Por isso eu queria convidar você que está rezando conosco, que está participando agora neste momento, feche os seus olhos e nesse momento se lance nos braços de Deus. Deixa Deus cuidar de você, deixa que Deus cuide de você. Se abandone nos braços de Deus, até mesmo se você pode viver essa ousadia que José teve. Coloque os seus sonhos, os seus projetos debaixo daquilo que é vontade do Senhor. Fala com o Senhor nesta noite, nesse dia. Diga: Senhor, eu quero te ofertar a minha vida. Que o Senhor faça, Senhor, da minha vida como fez na vida de José. Eu me entrego a Ti. Eu quero apenas ser usado pelo Senhor. Eu quero ser um instrumento da Tua promessa também na minha casa, na minha família, aonde o Senhor me levar, Senhor. Senhor, eu quero entregar e dizer para o Senhor que eu dependo de Ti. Quero, Senhor, me entregar e reconhecer, Senhor,
sou pobre e que eu preciso da Tua graça, Senhor. Sim, Senhor, eu quero me lançar nas Tuas mãos nesta tarde, nesse dia, para que o Senhor realize na minha vida a Tua vontade, o Teu querer, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus, um Pai de amor que cuida de mim. E pedimos a São José nessa tarde, nesse dia, que ele interceda por nós, que ele possa nos proteger, que José, como grande intercessor que é, tudo aquilo que ele pede também ao seu Filho Jesus, o Senhor realiza. Por isso nós pedimos a São José nesse dia que ele interceda por você, interceda pela tua casa, interceda pelas suas necessidades, interceda pela sua família, interceda pelo seu trabalho, interceda por as pessoas que estão enfermas nesse momento, aqueles que estão nos hospitais, nas UTIs, aqueles que estão vivendo um momento agora talvez de dificuldade por não ter ainda uma UTI para acolher. Nós queremos pedir a São José e sabemos que o Senhor neste ano irá realizar muitas graças, muitos prodígios, muitos milagres através da intercessão de São José. Por isso nós pedimos a Ele, amante da pobreza, que Ele nos ensine a amar a nossa pobreza, assim como os santos também com certeza aprenderam com José, a amar essa pobreza evangélica e que nos faz viver a alegria, a bem-aventurança do céu. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado a São José por nos conduzir e por nos levar neste ano a viver a experiência dessas virtudes também na nossa vida. Amém. Ó glorioso São José, nas vossas maiores tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-vos, São José. Até quarta que vem, com São José, se Deus quiser. Eu sou escravo de sua promessa.